Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Bom dia, segunda-feira, 20 de novembro, começando mais uma manhã de Virtual News, de forma especial, aqui, me acompanhando nesta manhã, minha grande companheira e amiga Juliana Souza. Bom dia a todos, nesse dia especial, Dia da Consciência Negra, eu e André Santos estamos aqui no comando do Virtual News de hoje, trazendo as principais notícias para você e vamos começar já, mas antes de tudo, anunciar o nosso comentarista, Reginaldo Nascimento. Reginaldo, bom dia, seja bem-vindo neste dia aqui na Virtual News. Bom dia, André, bom dia, Juliana. Uma alegria imensa poder estar participando desse programa mais que especial, nesse dia de descanso, nesse dia de feriado. Então a gente aí cumprimenta aí todo o pessoal que está nos acompanhando. Obrigado, Reginaldo. São exatamente 10 horas e 27 minutos. É claro que a gente não podia começar o programa sem antes parabenizar aos aniversariantes do dia. Que seja, é claro, o início de um novo ciclo cheio de realizações. Parabéns! Parabéns a todos vocês. Seja um novo ciclo cheio de sucesso e realizações. Bora para as notícias? Agora! Vamos lá. Principais notícias do dia, 20/11/2023, Dia da Consciência Negra. A libertária argentina. Milei promete nova era política após vitória eleitoral. Tiros matam e ferem dezenas em hospital de Gaza, cercado por tanques israelenses. Presidente do PT instiga militância contra jornalistas do Estadão. Desenrola Brasil inclui dívidas de até 20 mil e promove multirão para incentivar renegociações antes do fim do ano. E Fundação Palmares organiza celebração em área de Quilombo de Zumbi. E claro, dando continuidade às notícias que não podem passar em branco. Agência Brasil. Aéreas não vão cobrar fãs de Taylor Swift por remarcação de passagens. Estadão. Lula tira o poder sobre o dinheiro de ministérios para fazer caixinha de fim de ano para o Centrão. Isto é, Lula deseja boa sorte ao novo governo, sem citar Milei. G1. Após vitória de Milei, preocupação do governo Lula passa a ser Trump em 2024. R7. Apreensão de drogas cai em São Paulo, aumenta 10 vezes em um ano. O Globo. Quais serão os principais desafios de Javier Milei, presidente eleito da Argentina? Jornal do Brasil, STF aceitou 63% dos pedidos para anular vínculo de emprego. E Diário do Litoral, revisão de vida toda volta a ser julgada no STF a partir de sexta-feira. E essas foram as notícias que não podem passar em branco. Reginaldo, qual dessas notícias você acha que merece a sua consideração? Eu acredito que hoje a gente não podia deixar de falar um pouquinho, depois, claro, a gente aprofunda mais a eleição do Milei na Argentina, e o quanto isso talvez possa impactar os planos, né, econômicos, políticos do Brasil em relação à região, não é? A região da América do Sul, a região do Mercosul, né, o bloco ao qual os dois países pertencem, e aí os acordos econômicos que estavam em vista, em negociação, em relação principalmente à União Europeia. É bem isso mesmo, né? E a gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto, como o próprio Reginaldo trouxe. Você gostaria de alguma consideração, Juliana, em cima dessas notícias que realmente não podem passar em branco? Com certeza a eleição na Argentina foi o assunto da semana, foi o principal assunto do domingo, principalmente porque é uma das principais nações aqui da América do Sul, principal parceiro comercial do Brasil e que
durante todo o processo eleitoral, levantou várias questões, né? Javier Milei, ultradireita, Sérgio Massa, peronista, e aí a gente tem todo um complexo aí da polarização se estendendo para além das fronteiras brasileiras, né? Então a gente vê aí que é uma questão de discussão mundial, a questão da política externa, a relação entre os principais países aqui do Mercosul e como vai ficar agora. Eu acho que é uma questão da diplomacia dos países do entorno aqui da Argentina e a relação Brasil e Argentina para que tudo se estabeleça. A gente deseja sucesso ao povo argentino com o novo governo que escolheu. Lembrar que é importante, né, a democracia. Então tudo foi resultado da democracia argentina. Então, de fato, é um momento em que a gente precisa respeitar o resultado das urnas na Argentina e acompanhar as notícias internacionais. Eu gostaria de levantar uma questão que a gente trouxe aqui, que eu acho, na minha opinião, que não pode passar em branco. Aliás, são duas. Uma é a droga K10, mas principalmente nesse contexto, assim, a gente vai falar também nessa matéria sobre o que não pode passar em branco, o show da Taylor Swift. Não sei se vocês acompanharam nesse último final de semana, o fato da morte de uma adolescente por conta do calor extremo na cidade do Rio de Janeiro. Esse final de semana, mais um fã que também veio do Mato Grosso acabou sendo assassinado, desta vez na praia de Copacabana. Não estava no show, mas veio para o Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro, na verdade, exatamente para acompanhar o show da artista. E claro, essas falas, né, atravessadas em relação às passagens, porque muitos dos fãs que vieram, eles vão ter que remarcar as passagens por conta do show cancelado, outros não vão conseguir ficar e terão que ser ressarcidos pelo gasto do dinheiro. Então, assim, essa conversa que está tendo em torno do show da Taylor Swift aqui no Brasil realmente começou de uma forma que a gente não esperava. Eu acho que as autoridades, os responsáveis pelo show, realmente podia ter um pouco mais de cuidado, né? Não é, Regis? Em relação ao calor que estavam tendo, eu acho que aqueles caminhões do bombeiro com mangueiras tinham que estar o tempo inteiro, acho que as águas foram proibidas. Então, assim, as autoridades estão tomando conta, as autoridades estão investigando para saber realmente quem deve ser responsabilizado, principalmente pela morte dessa jovem de 23 anos no show da Taylor Swift. Bora lá para as notícias? Para a gente começar, vamos lá, Ju? Começar com as notícias. A gente já deu uma entradinha aqui na Argentina. Então, para a gente não perder esse clima, né, pós-eleição, a gente vai ler a matéria. Você pode acompanhar, Juliana? Bora lá. A libertária argentina Milei promete nova era política após vitória eleitoral. O candidato da ultradireita, Javier Milei, será o futuro presidente da Argentina pelos próximos 4 anos, eleito com 56% dos votos contra 44% do candidato governista e atual ministro da Economia, Sérgio Massa. Ao votar no início da tarde, Milei disse que tudo que tinha que ser feito já foi feito e que era a hora das pessoas falarem tinha chegado, apesar da campanha do medo. O candidato da coalizão, La Libertad Avança, disse que o momento era de esperança para impedir o que chamou de continuidade da decadência. Economista, Milei se caracteriza por ser um candidato antissistema num país abalado por uma grave crise econômica, onde a inflação chegou a 142,7% nos 12 meses terminados em outubro. Ele promete dolarizar a economia e extinguir o Banco Central Argentino para acabar com a inflação, mas amenizou outras promessas do segundo turno, prometendo não privatizar a saúde e as escolas públicas. Alçado à fama como comentarista econômico em programas de televisão, Milei se diz amante de cães e, segundo a mídia argentina, tem vários clones de um cachorro que viveu de 2004 a 2017. Embora tenha se aliado a políticos da direita tradicional no segundo turno, como o ex-presidente Maurício Macri e a candidata derrotada Patrícia Bullrich, o candidato vencedor atraiu o voto, sobretudo dos mais jovens, ao se posicionar contra os políticos tradicionais, o que chama de a casta. Durante a campanha, Milei foi comparado a políticos antissistema, como o ex-presidente norte-americano Donald Trump e o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O futuro presidente argentino define-se como libertário e anarcocapitalista e declarou-se defensor de ideias como a comercialização de órgãos e a livre venda de armas.
Durante o segundo turno, criticou o Papa Francisco, a quem chamou de comunista. Tá, que as coisas estão cada vez mais quentes aqui na nossa América Latina, principalmente das relações Brasil-Argentina, que provavelmente vão ficar conturbadas. Mas, Reginaldo, a sua opinião em relação à matéria, em relação ao Milei, vamos lá. Então, talvez essa seja a nossa maior preocupação, não é? De agora entender como vai ser essa relação política, comercial, econômica entre Brasil e Argentina. Isso já era uma preocupação que vinha de antes, né? Quem acompanha, mesmo que minimamente, essa relação, principalmente econômica, sabe da dificuldade de se estabelecer ou de se finalizar o acordo Mercosul-União Europeia. A França, principalmente, se colocando muito contrária a isso, né, para quem tem acompanhado lá de trás, e justamente esperando o resultado dessa eleição argentina, que agora, na verdade, é o que vai determinar se fará esse acordo dos dois blocos econômicos, não se fará. Se for feito, como ele será feito diante de uma pessoa que é antissistema, né? Assim como o próprio Milei se posiciona, se coloca, se intitula. Então, como é que você entra em negociação ou conversa com uma pessoa que se diz antissistema? A gente não pode deixar de avaliar realmente a grave situação econômica, né, da Argentina, a questão da pobreza que vem crescendo, a questão da inflação que corrói a economia popular. Então, isso tudo, eu acredito que foi o fiel da balança. Você imagina só, hoje a Argentina já vem sucessivas situações econômicas, tentando sair e dar aí um sobe e desce. Agora estava num alto, né, 140% ao mês de inflação. Então, isso tudo tem que ser colocado no peso, né? E aí o opositor, não é, ou quem estava disputando com ele, era o atual ministro da Economia. Exato. Então, quer dizer, como é que ele responde sobre essa questão econômica? E querendo ou não, a extrema-direita, não no Brasil, a gente viu isso no Brasil há pouco tempo, a gente viu isso nos Estados Unidos, a gente viu isso de novo acontecer na Argentina. Eles cooptam principalmente a juventude com a promessa de uma salvação do mundo que nem sempre é tão simples e tão fácil. Exato. Não é? Então é importante que as pessoas façam essa reflexão para entender essa dinâmica, né? E aí, é claro, a gente torce, né, para que o povo argentino ele possa respirar um pouco de esperança e eles possam ver realmente o resultado de uma política econômica, social, que vai agora governar aquele país, não é? A gente torce pelo povo argentino. Eu acho que um ponto que o Reginaldo trouxe aqui pra gente, que é bem interessante, né, Juliana, é em relação à inflação da Argentina e o histórico de estar alto. A inflação dos últimos os três governos anteriores entregaram a inflação, cada um deles com cerca de 25% a mais, cerca de 50% a mais, e agora, infelizmente, o governo está deixando a inflação com 142%. Eu acho que os argentinos, nessa busca por liberdade econômica, principalmente, eles acabam, eu acho que muitos deles, né, na minha concepção, o voto em Milei foi muito mais um voto de chega, né? Aquela coisa, eu tô cansado. Um voto de protesto. Um voto de protesto, né? O argentino tá cansado, a gente já passou por isso, né? Quem não lembra da nossa inflação chegando aí a quase 200% no final dos anos 90, final dos anos 80, início da década dos anos 90, quando realmente tivemos que, digamos que o Milei, que agora ele falou durante a campanha que dolarizaria a moeda argentina, né? O peso argentino. A gente teve mais ou menos uma coisa parecida quando o real entrou em vigor e aí ele tinha o mesmo valor que o dólar. Realmente a gente só espera que a Argentina consiga sair dessa. Juliana? Com certeza. Eu acho que uma das principais questões aí que levam o Milei à presidência da Argentina é a insatisfação do povo com o resultado dos últimos processos eleitorais, com a gestão da nação argentina, mas a gente precisa também olhar isso com muito cuidado, principalmente nas questões políticas, nas relações internacionais, porque o Milei se coloca de uma forma muito contundente
E muitas vezes parece até que é uma pessoa que está meio que fora da caixa, né? Então eu espero, pensando, refletindo ontem sobre o resultado da eleição, eu espero que isso seja mais uma forma que ele encontrou de encontrar qual é esse nicho eleitoral que ele teria, do que de fato ser uma pessoa no dia a dia, com essa contundência, com esse enfrentamento, e que ele tenha sabedoria de conduzir o processo, principalmente econômico, da Argentina, porque de fato é algo muito preocupante, a população em extrema miséria nas principais vídias, né, que existem ali, que são as favelas na Argentina. Muita falta de emprego, problemas na educação, na saúde. A gente vê que ele já retrocedeu aí, que ele disse que Ministério da Educação, afora, Ministério da Saúde, afora. E não, ele já deu um passo para trás, falou, não, vou manter, tem que ter. Como que você vai impor escolas particulares a toda uma nação, sem você cambiar, né, dar acesso, dar recurso? É problemático ali a questão da Argentina, mas a gente faz votos de que tudo se restabeleça com o tempo, evidentemente. É um período muito curto de transição entre um governo e outro, já começa hoje. No dia 10 de dezembro, Milei já assume a presidência da Argentina, então a crise não vai passar com a entrada de um novo presidente. Mas há a esperança de que encontre-se novos caminhos aí para conduzir a economia, para conduzir os outros serviços, a prestação dos outros serviços, e principalmente qual vai ser a posição de Milei com relação à relação internacional no Mercosul e com os países aí dos outros continentes. Então, vamos acompanhar com lupa, porque, como diz aí a preocupação do governo brasileiro, Trump 2024 está ascendendo, está crescendo nas pesquisas, então a gente vai ver sempre esse movimento polarizado entre uma vertente política e outra, e eu acho que isso vai ser cíclico ao longo do tempo. Eu só acho, Reginaldo, principalmente, a Juliana trouxe um contexto do Milei, essa que eu chamaria de personagem, né? Você acredita que ele realmente vestiu, vocês, na verdade, Reginaldo principalmente, que o Milei, ele vestiu um personagem porque a gente percebe uma diferença de primeiro momento da campanha e esse segundo turno totalmente diferenciado. É claro que isso teve a mão de um marqueteiro político brasileiro, mas vocês acham que ele vestiu um personagem para se eleger presidente? E você acha que isso pode continuar com essa eleição, com o mandato dele? Então eu vou polemizar. Vamos lá, não dá para não polemizar. A verdade, a contundência não é tanto quando Milei, a gente sabe disso. Reginaldo é uma das pessoas mais coerentes que a gente tem aqui na nossa cidade, mas polemiza, Reginaldo. Bora lá. Eu entendo que não é um personagem não, que ele vestiu, não é? Nós tivemos a experiência do Trump nos Estados Unidos, aquilo não era personagem, aquilo foi vida real, aquilo impactou no mundo inteiro. Nós tivemos, né, o Bolsonaro aqui no Brasil, não era personagem, era real. Nós vimos a realidade do que foi. Agora, Milei na Argentina. E a gente não pode esquecer que a Argentina é um país importante dentro da geopolítica mundial. Sim, muito importante. Não é? É um país importante. Então, a vitória do Milei na Argentina, ela não é qualquer coisa. A extrema-direita ainda muito forte no mundo. Não é? Ainda muito forte no mundo. Eu entendo que ele deu um passo atrás do primeiro para o segundo turno, porque ele perdeu no primeiro turno. Tá, porque aí ele vestiu o personagem. Aí ele vestiu o personagem. Aí perfeito. Precisava equilibrar ali, né, a figura que ele tinha colocado no primeiro momento. E ressaltar também o apoio da terceira colocada. A Patrícia Bullrich foi fundamental para a eleição do Milei. Para essa colocação dele, sim. Muito embora alguns apoiadores da Patrícia não tenham declarado voto em Sérgio Massa, fez a diferença, foi a diferença. Ela, pessoalmente, estar ao lado no palanque, falando sobre o Milei, pedindo voto para o Milei, evidentemente foi algo que foi decisivo para esse resultado. Legal, eu acho que a gente vai poder acompanhar a partir de dezembro, como a Juliana trouxe, Milei assume a presidência e a gente vai ver cenas dos próximos capítulos. Isso mesmo. Passando agora para a próxima matéria, a gente vai sair da Argentina e vai lá para o conflito Gaza e Israel, trazendo uma notícia que chegou para a gente. Vamos à matéria. Tiros matam e ferem dezenas em hospital de Gaza, cercado por tanques israelenses.
Um primeiro grupo de bebês nascidos prematuramente, evacuados do maior hospital de Gaza, foi levado ao Egito para tratamento nesta segunda-feira, enquanto autoridades de saúde palestinas disseram que pessoas foram mortas dentro de outro hospital cercado por tanques israelenses. Esperava-se que mais de 2 dezenas de bebês cruzassem, de acordo com o Crescente Vermelho Palestino, e que a TV Al Jazeera do Egito. Os recém-nascidos estavam no hospital Al-Shifa, no norte de Gaza, onde vários outros recém-nascidos morreram em meio a um colapso dos serviços médicos, parcialmente causado por cortes de energia quando o combustível acabou. Num hospital separado, financiado pela Indonésia, o Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 12 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos por disparos contra o complexo cercado por tanques israelenses. Não houve comentários imediatos dos militares israelenses sobre a situação do hospital, onde as autoridades de saúde disseram que 700 pacientes e funcionários estavam sob fogo das forças israelenses. É situação muito delicada, a situação dessas crianças no hospital, na faixa de Gaza. A gente está acompanhando aí desde 7 de outubro, já está quase, daqui a pouco a gente está indo para o 2º mês de conflito entre o Hamas e o governo de Israel. Regis Nascimento. Então, gente, eu dei uma lidinha nessas reportagens. Eu acho que é uma coisa que tem que frisar. Agora são 2 hospitais que estão sendo atacados, né? Estão sendo foco das tropas israelenses. O maior hospital, que foi a semana passada, agora de ontem para hoje, um segundo hospital no norte da faixa de Gaza. A gente já vem comentando sobre isso, afinal o conflito começou em 7 de outubro, e desde o início eu venho falando, né, quando eu venho comentando aqui as oportunidades que eu tenho, a desigualdade do conflito, não é? A questão dos inocentes, né, que estão no meio, literalmente no meio do fogo cruzado. Literalmente, não é figura de linguagem, não é? É bomba, é bala voando de lá para cá, e o pessoal não sabe nem para onde vai, não é? E aí eu sempre tenho dito, né, aqui, na minha opinião, qualquer guerra que seja, qualquer uma, não é? Se a gente vai estudar história das guerras, nenhuma guerra há vencedor. Nenhuma. Não é? Nenhuma. Não existe vencedor em guerra. Eu quero saber quanto mais tempo a humanidade vai precisar de evolução para extirpar da história guerra. Que haja conflito, que esses conflitos eles sejam resolvidos diplomaticamente, que exista ali uma tensão entre um país e outro, entre um grupo e outro, mas partir para a guerra, não é? Do jeito que a gente tem visto, e aí a gente tem comentado agora a guerra, né? Israel-Hamas, porque é a que está mais em evidência, em ebulição, inclusive, né? Não é? A panela está explodindo. E sem nenhum meio de diálogo, sem nenhuma diplomacia capaz de resolver o conflito, de intervir no conflito. A gente já viu aí cartas sendo emitidas pela ONU, os principais chefes de Estado tentando, de alguma forma, conscientizar e amenizar o conflito, mas até agora não houve nenhum tipo de avanço nesse sentido. E isso é o que mais entristece a gente, porque a gente vê, inclusive, que os esforços diplomáticos, na verdade, eles não significam absolutamente nada. A gente fala de diplomacia para lá e para cá, mas, na verdade, na hora que a diplomacia precisa existir ou funcionar, infelizmente, essa diplomacia não tem funcionado e se tem perdido vidas humanas, principalmente crianças e idosos, pessoas que se tornam realmente reféns de uma situação desse porte, né? É uma infelicidade e a gente precisa entender que, querendo ou não, a pressão popular ao redor do mundo faz com que os líderes mundiais eles tomem uma posição concreta, não é? É necessário ter uma solução efetiva desse conflito Hamas e Israel, que deu um pouco de esperança àquela população da faixa de Gaza. E eu acho que esse conflito ainda está bem complexo. Eu vou ser bem franco, de acordo com o que se percebe, está bem complicado de ser resolvido a curto prazo. A gente percebe que ainda existem reféns naquele lugar. A gente percebe ainda que o grupo Hamas ele ainda está em evolução, apesar de o governo israelense
colocar nas pautas diárias de notícia o fato de terem sido mortos alguns e capturado líderes, mas eu acho que esse conflito, na verdade, ele nos dá agora uma dimensão muito mais grandiosa de uma nova ordem mundial, mesmo porque ainda está acontecendo um outro conflito paralelo a isso, que é Ucrânia e Rússia, e como você disse, realmente a gente... as nossas diplomacias, quando eu falo as nossas, eu me refiro às diplomacias dos mundos, principalmente dos mundos desenvolvidos, eles não têm capacidade de diálogo, eu acho que porque os jogos de interesse estão muito mais acima de tudo isso. Porque, como você trouxe, as histórias das guerras, elas têm um ponto em comum. São poderes por territórios. E aí, quando a pessoa não aceita dialogar ou não aceita perder, e aí eles entram nesse tipo de conflito. É claro que a gente vai ficar aqui rezando, pautando e, se Deus quiser, esperançando que a ONU consiga realmente entrar num diálogo e trazer soluções plausíveis e que realmente possam, ao menos, amenizar ou definitivamente acabar com este conflito. Olha, confesso a vocês que foi até difícil ler a matéria, assim, de tão preocupante que é, e você principalmente está trazendo ali um contexto de morte de crianças, um ataque a um hospital. Existem leis internacionais, protocolos, que mesmo num estado de guerra, algumas áreas precisam ser preservadas. Isso não está sendo cumprido. Existe aí uma força que é muito maior, a força de Israel nesse contexto. O poder militar de Israel é maior, está avançando por terra na faixa de Gaza e comprimindo toda a população para o sul, para as fronteiras junto ao Egito, e que esses corredores humanitários não se abrem com frequência, ainda há muita escassez de comida, de água, de energia, combustível para funcionamento dos geradores em hospitais, em pontos estratégicos que precisam funcionar para o bem do povo. Então é um momento muito complicado. Aí a gente vê, ao mesmo tempo que os países vão na ONU para tentar buscar sanções, buscar meios, né, aprovar sanções e buscar meios de diminuir o conflito, você tem um poderio armado, você tem Estados Unidos mandando forças para Israel, você tem Irã mandando forças para o Hamas, você tem também o Hezbollah atacando do outro lado. Então é um conflito que a princípio parece pequeno, se a gente olhar, é a relação Israel-Hamas, não é Gaza, é Hamas, é o poderio, o atual governo da faixa de Gaza. Mas tem outros interesses que se somam aí, e isso que está dificultando o processo de resolução dessa guerra, e que até abafou todo o processo também político entre Ucrânia e Rússia. Sim. A gente quase não vê as notícias acontecendo na mesma velocidade com que a gente tem em Gaza, porque são dois conflitos muito difíceis de encontrar resolução. Parece que a gente está voltando lá atrás na história, né? Totalmente. Algum ponto, Reginaldo? Eu acredito que a gente tem que entender que esse conflito ali na faixa de Gaza, a gente tem que entender alguns pormenores, né? Israel, porque assim, foi criado o Estado palestino, que ocupava ali uma parte. Dentro do acordo que foi feito, né, no passado, Israel parece que fingiu que aceitou, mas ele nunca aceitou. A gente sabe que os conflitos naquela região eles eram recorrentes, não é? Recorrentes. Esse talvez é o maior conflito desde a criação do Estado palestino. E nós sabemos que Israel ele fazia assentamentos israelenses dentro da faixa de Gaza, o que já era proibido, inclusive, pelo acordo, não é? Agora, qual é a intenção? Aí a gente põe a questão econômica, viu? Questão econômica, o poderio econômico de Israel. Qual é a intenção de Israel? É evacuar a faixa de Gaza e assumir de novo aquela região, aquele espaço físico, né, geográfico. Então, é muito mais complexo do que realmente. É aí o que a Juliana falou. Eu entro com os países ricos que apoiam Israel, entre eles os Estados Unidos, e aí a gente também tem que entender o poder dos judeus dentro dos Estados Unidos, da própria economia americana, né, pelo sionismo. Pelo sionismo, né? A gente tem que entender o poderio econômico dos judeus nos Estados Unidos, eles têm um poder econômico gigantesco, e aí o conflito com os palestinos, né, com os árabes, que apoiam a criação do Estado palestino. Né? Então, quer dizer, o conflito, na verdade, é maior
do que Israel faixa de Gaza, não é? Ele pode se tornar um conflito maior, que aí o medo é Irã entrar, são os países árabes acabar entrando de fato dentro desse conflito, e talvez ainda há ali um tipo de conversa para evitar a entrada desses países, que tornaria o conflito de proporções, né, inimagináveis para o mundo. Você traz, quando o Reginaldo traz o fato do poderio americano e principalmente dos judeus naquele país, é porque esse poder econômico deles é capaz de influenciar, para você entender, é capaz de influenciar a decisão ou principalmente a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. E aí a gente tem nesse contexto uma possibilidade de uma guerra ainda muito maior. Até trazer também, ontem, assistindo o Fantástico no Fim do Dia, veio uma matéria dizendo que um navio foi interceptado ali pelos israelenses, pelo Hamas, e é um navio britânico operado por japoneses. E aí não se tem notícia do paradeiro desse navio. Ou seja, se ficar comprovado qual lado foi que interceptou, vai ser problemático, porque aí a Inglaterra vai se posicionar, o Japão vai se posicionar, e a gente tem aí uma extensão maior de diplomática para resolver. Quando eu comentei agora rapidinho também, falando assim, eu queria que você falasse um pouco desse contexto, porque tem uma questão territorial, que é uma discussão religiosa, que passa para a questão política. Queria que você trouxesse um pouco desse contexto, que eu sei que você é um profundo conhecedor dessa área, mas principalmente para a gente entender que o conflito nasce numa questão e avança para além, né? Nasce no conflito territorial religioso e passa para a questão política. Internacional. Isso mesmo. A gente tem que entender, aí você tem que pegar um pouco de história das religiões, né? A disputa, né, do povo israelita pelas terras prometidas. E aí esse conflito ele começa lá. Por incrível que pareça, quando eu estudei história, você estuda a história da Bíblia, você estuda a Bíblia, que eu também já estudei, eu gosto desse assunto, e aí tem momentos em que você lê a Bíblia e lê livros de história, é como se você estivesse lendo a mesma coisa. E aí você vai compreender a extensão do temporal desse conflito pelo espaço geográfico ali onde está Israel e o Estado da Palestina, né, representado pela faixa de Gaza. E aí a gente vai começar a entender o quanto esse conflito ele é antigo, não é? Ele é extremamente antigo. Né, inclusive na disputa do espaço geográfico. O problema é o espaço geográfico, né? É um espaço privilegiado, onde correm rios, onde é fácil a questão de agricultura, de pecuária. Então foi por isso que, inclusive, se eu não me engano, na década de 40, 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, que vem a ONU e busca uma solução para esse conflito histórico religioso. Aí ele diz, então vamos criar o Estado da Palestina, já que se tem o Estado de Israel, para que a gente tente equilibrar os ânimos naquela região. A tentativa, na verdade, foi trazer um pouco de justiça histórica também para os palestinos dentro dessa disputa. Então é importante que a gente entenda essa disputa histórica para que, de fato, as pessoas entendam por que nós chegamos a essa situação que chegamos agora. É claro que aí a gente tem que entender os meandros econômicos em que a Israel, não é, os judeus, eles estão inseridos no mundo inteiro, não é? Aí tem que entender diáspora, tem que entender, não é, esse espalhamento dos judeus pelo mundo e como eles se reagiram a esse espalhamento. E a gente não pode negar que o povo judeu é um povo extremamente inteligente, não é? Se a gente for ver, a grande maioria dos homens, né, ou das personalidades que têm prêmio Nobel são de origem judaica. Sim. Não é? E é muito legal você trazer esse contexto histórico para a gente, Reginaldo, para a gente entender e realmente perceber que isso é só esse
essa chama já estava acesa há muito tempo. Muito tempo. E aí realmente ela acabou explodindo. Mas vale entrar num outro contexto do que está acontecendo agora, é que trouxeram as informações aqui pra gente, aqui dos bastidores, é que realmente Hamas, ele tenta negociar, está tentando negociar com Israel um cessar-fogo para que Israel possa realmente retirar pelo menos 50 reféns, tendo em vista que eles têm mais de 200 reféns. E parece que Israel não aceitou esse cessar-fogo. Na verdade, Israel não aceita o cessar-fogo, porque realmente ele está, como diz o ditado popular, com sangue nos olhos, para realmente acabar com o Hamas. E, infelizmente, os civis que estão nesse meio de conflito acabam sendo os maiores prejudicados, e a gente, como sociedade civil, nesse contexto de mundo, acaba ficando muito mais estupefacto com tudo que está acontecendo. Então, mas aí dentro da balança, né, do conflito, hoje quem mais está perdendo são os palestinos. Sim, né? sim. Na balança Sim, do conflito, sim, quem sim, está perdendo mais. sim, sim. Então, para Total. Israel, Bem. por incrível que pareça, aí vem as questões políticas e econômicas, né, da própria situação do conflito. Para eles, dentro da balança, 200 pessoas é indiferente. No momento que se chegou a esse conflito, Infelizmente. é totalmente diferente. Infelizmente. A gente percebe que existe o poderio, a força política de querer invadir o espaço, conquistar e ser soberano daquele lugar, independente de quantas vidas possam ser perdidas. Pois é, vamos dar continuidade aqui à nossa manhã de notícias de segunda-feira, 20 de novembro. São exatamente 11 horas e 1 minuto. A gente está empolgado com as conversas, mas vamos à próxima notícia. Dessa vez falando um pouco da presidente do PT e o fato dela instigar algumas militâncias. Vamos às notícias. Presidente do PT instiga militância contra jornalista do Estadão. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, PT, Gleisi Hoffmann, usou seu perfil do X, ex-Twitter, no domingo para instigar a militância contra o Estadão e a jornalista Andresa Matais, editora executiva de política e chefe da sucursal do jornal em Brasília. Os ataques se devem às reportagens publicadas pelo Estadão sobre a reunião de Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico amazonense, com os secretários do Ministério da Justiça em março e maio desse ano. Luciane é casada com Clemilson dos Santos Farias, o Tipatinhas, líderes do Comando Vermelho do Amazonas. Gleisi compartilhou texto de um site simpático ao governo Lula com informações falsas sobre o processo de produção das reportagens do Estadão, que constariam de uma denúncia feita no Ministério Público do Trabalho, e inúmeros usuários do X recorreram à função acionar contexto da plataforma para mostrar que a acusação utilizava prints do site para envio de denúncias do MPT. Qualquer pessoa pode publicar nesta página sem verificação e sem o envio real de denúncia. Outro político, incluindo o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça Flávio Dino, e influenciadores de esquerda compartilharam a mesma matéria postada pelo petista. À tarde, o youtuber Felipe Neto direcionou nova onda de ataques a Andresa Matais, em post que expôs a imagem da jornalista. Menos de 2 horas depois, Neto apagou a postagem, substituída por outra de teor similar, tendo apenas o jornal como alvo. O ataque em massa motivou críticas de jornalistas de vários veículos e foi condenado por profissionais de diferentes áreas. As reportagens são irretocáveis na origem, apuração e execução. São inegavelmente relevantes. Revelam um perigoso encontro entre o relaxo na triagem de que tem acesso à administração federal e a vontade do crime organizado de interferir na política. Ao invés de trabalhar para mudar essa realidade inconveniente, opta-se, mais uma vez, pelo caminho dos ataques baixos e orquestrados contra quem fez e continuará fazendo o seu trabalho corretamente, disse Leonardo Mendes Júnior, diretor de redação do Estadão. O Estadão estuda ações legais em resposta à campanha de difamação promovida contra seus jornalistas. É um assunto complicado, né? Mas realmente tem muito a ver. Esse próprio diretor da redação traz um contexto de realmente entrar na justiça, porque realmente a matéria tem que ser apurada, as notícias têm que ser apuradas, e o que ela fez, na minha concepção, realmente é esse disparar contexto do X, que agora chama X, qualquer um pode fazer, e aí ele não tem relevância, não tem estudo, não tem fundamento, ou às vezes não tem nem base para poder ser disseminado. Reginaldo? Na minha reflexão vai em que direção? Nós passamos por um período
político em que se criticava muito a reação do governo, né, da administração anterior, em relação ao jornalismo, aos jornalistas e à imprensa em geral, da forma truculenta ou da... Me perdoe, mas assim, eu acho que a reação, né, do PT, da presidente do PT, ela não difere daquilo que era criticado na administração anterior. É um caso grave? É um caso complexo, que expõe fragilidades? É. E aí é importante que aquele que está na administração, na política, ele assuma, ó, realmente falhou, a gente vai ter que rever os protocolos. Eu acho que a resposta real para a sociedade, para a própria imprensa, seria isso. Nós vamos rever e vamos ver o que aconteceu, não é? E dar a explicação real. Foi um erro, reconhecer o erro. Porque o que é que se acontecia anteriormente? Não se reconhecia o erro, se atacava, se xingava, não é? Se ofendia para tentar se proteger das informações que eram veiculadas. Aí agora a gente vê o mesmo modus operandi. Então, alguma coisa está errada. É importante que tenha essa revisão, não é? E esse entendimento. Há uma importância crucial da imprensa e do trabalho da imprensa na construção da democracia, da informação. É claro que a gente sempre prima pela informação verdadeira, né, pela verdade. Não há outra maneira, né, da população se inteirar daquilo que acontece se não é através da imprensa. Então, talvez aí o mais importante é nós percebermos quais são as fontes, E aí, para a gente ter uma ideia, né? Embora seja constrangedor para o governo, ele mesmo não pôde negar. Aconteceu. É o que eu ia dizer agora. Não é? Ele mesmo não pôde negar. Então, o que acontece? Uma vez que eu não posso negar que aconteceu, então vamos rever os protocolos, vamos ver o que aconteceu, para a gente melhorar o controle dessas agendas, para não estar expondo ou querer transparecer para a população, para a sociedade, que existe uma influência do crime organizado dentro dos espaços de poder, dos espaços reais de poder, que é através da política, é um governo legitimamente eleito pelo voto popular, através, né, do processo eleitoral. É essa segurança que tem que se dar à sociedade. Enquanto cidadão. Muito bem. Eu acho que realmente... Quer falar alguma coisa, Juliana? Não, na verdade, acompanhar a opinião do Reginaldo, principalmente na questão quando o governo precisa assumir a fragilidade diante do acesso dessa pessoa, do desconhecimento de quem representa a Luciane, de que forma que ela, né, acessou o espaço, com quem ela conversou, que teor foi a conversa, se tiver algo a ser apurado, apurar na firmeza do que precisa ser apurado, para não expor essas fragilidades, né? Agora, instigar todo esse processo, né, essa discussão da validação da liberdade de expressão da imprensa, isso sim é muito preocupante para um governo que se coloca como, olha, estamos aqui para reabrir todo o diálogo, para construir uma nova nação de acordo com os parâmetros da liberdade, enfim. Me parece dicotômico essa coisa, né? Então, assim, e que precisa ser analisada, porque muito embora seja uma posição direta da Gleisi, né, ela representa a presidência de um partido, né? Tem todo um legado por trás ali. Então, acho que a gente precisa, os políticos de forma geral, precisam ter muito cuidado nas decisões das suas opiniões, porque de fato vão atingir não só a pessoa, mas todo um pensamento e todo um segmento de pessoas ali vinculadas àquele partido, àquela situação. Eu acho que o governo precisa realmente reforçar todos os protocolos, entender quem são as figuras que estão vindo. Houve toda uma justificativa, né? Porque foi eleita pela sociedade civil. Gente, foi eleita pela sociedade civil no Amazonas, legal, mas quem são as pessoas que estão chegando? Então aqui não dá para receber, né? É uma pessoa que está sob o olhar do poder, né? da polícia. Precisa ter um cuidado para não expor também as figuras, como o ministro da Justiça, que disse que viu, não viu, não sei. Enfim, tem toda ali uma questão muito, muito delicada
que expõe essa fragilidade toda, esse descuidado dos serviços de segurança do Palácio do Planalto no acesso, na agenda, com, enfim, pessoas que estão aí sob questionamento judicial. Então, todo cuidado é pouco, principalmente nessas questões em que envolvem o Palácio do Planalto, depois do ataque do 8 de janeiro, depois de uma série de questões, você não ter protocolo ainda para acessar, permitir acesso a reuniões com as principais figuras do governo, de pessoas que a gente não sabe de onde veio, para onde vai, complicado. Como vocês disseram, como o Reginaldo disse, como você disse, realmente foi uma falha do governo. O diretor responsável por uma das secretarias, inclusive a de Justiça, que foi onde todo esse movimento veio à tona, assumiu o erro, já deixou bem claro que o governo está produzindo melhores formas de realmente deixar maior o crivo de acesso àqueles lugares, mas infelizmente eu acho que a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela foi infeliz. Eu acho que esse lugar de pessoa civil, mas tem que ser pensado antes quem é a pessoa pública. Eu acho que o processo, não sei se vocês conhecem, o processo do X, o Twitter, de adicionar texto, é um processo lançado pelo Elon Musk, que realmente traz muita desconfiança, já está há um ano em vigor, tanto é que a gente, não sei se vocês repararam, de um ano para cá, como aumentou as fake news, e eu acredito, na minha concepção, que esse sistema adicionar texto tem muito a ver com isso, porque realmente não é levantado o histórico de onde está vindo a informação. Se eu publicar uma informação e colocar um link para acessá-los, qualquer pessoa pode colocar nessa plataforma, e aí, dependendo do número de seguidores ou de amigos que eu tenho, isso vai acabar se disseminando. É claro, é como vocês dizem mais uma vez, o crivo precisa ser muito melhor. Mais alguma observação em cima disso, Reginaldo? Então, eu acredito que se precisa entender algumas coisas que fazem parte aí desse episódio, né? Primeiro, vem a crítica porque uma pessoa com as relações que a dama do crime tem, acessar um ministério tão importante, secretaria tão importantes, sem ter ali tido um crivo para ver quem eram os participantes. Se discute também a questão de que ela vai para esse evento com recursos financeiros públicos, não é? Então ela é financiada publicamente para isso, né? E aí o Ministério vai dar explicação? Não, é um processo todo para a participação desse evento. Ela foi eleita, não é? Na época, pela sociedade civil, sei lá por quem quer. E aí ela acaba, né, chegando a situação de participar daquele evento. Outra coisa que eu vou trazer aqui, e aí o Basto, sabe, vocês, né, vão descobrir, eu gosto de polemizar, viu? Bora. Na matéria diz que esses encontros foram em maio, março e maio. Isso. Alguém ouviu falar desse problema? Não. Quando é que estourou a bomba? Em outubro, quando ela efetivamente é condenada, não é? Então aí trazem à tona, porque até então não tinha uma justificativa. Eu vou falar que ela esteve lá só porque ela é mulher do tio Patinhas? Não é o suficiente. Não era o suficiente para criar o escândalo que se precisava criar. Tira a questão da fragilidade dos protocolos do Ministério da Justiça? Não tira. Não tira. A fragilidade não está tirada. Só que a reflexão ela precisa ser para os dois lados, não é? Então, se a situação aconteceu em março e maio e isso vem explodir em outubro por conta de uma situação real, ela se torna efetivamente condenada pela justiça. Então, o que acontece? O que é que também tem por trás de tudo isso? A reflexão da sociedade, a reflexão dos grupos políticos, eles precisam ser sérios. Se eu quero construir um país com uma política, uma sociedade séria, eu preciso discutir as notícias de forma e as questões de forma séria. Isso não apaga a fragilidade do Ministério da Justiça, isso não apaga a reação, não é, do PT, através da sua presidente, em relação à questão. A resposta ela não foi a contento. Não é? Ela não foi a contento. Por quê? Porque eu volto a dizer, eu volto para o modus operandi que eu criticava. Não é? Há um ano atrás. Então, né? Então é preciso amadurecer, evoluir. Não é? A política, é preciso.
E aí tem uma questão fundamental também, quando a gente pensa na figura do Flávio Dino, que é uma pessoa que está sendo alçada aí a ser futuro ministro do STF. Já caiu por terra, com certeza, né? Então, Eu acredito que isso já caiu por isso tem terra. todo um impacto Sim, negativo principalmente. A despeito de qualquer questão, a despeito da qualidade do trabalho do Dino, de tudo que ele construiu na sua carreira política, isso fere diretamente a indicação dele ao STF. Então, por exemplo, hoje, Dia da Consciência Negra, há uma questão muito relevante com relação ao STF, né? Que era a presença de uma mulher, principalmente de uma mulher negra dentro do STF. Lugar. Já que quem saiu foi a Rosa Weber, né? Então tem todo aí um processo, até hoje não se indicou, esse cargo está em vacância aí. O Dino era um dos principais nomes, já disse, olha, eu estou à função que a presidência seja melhor, né? Antes disse que não ia sair, depois, então pode ser que sim, eu estou a serviço da presidência e tal, o cargo é a indicação do presidente e tal. E aí, de repente, vem uma bomba dessa. Então, acho que tem todo um contexto, como o Reginaldo bem disse, tem todo um contexto por trás dessa questão, que não é só a presença da condenada dama do tráfico, mas é, sobretudo, as fragilidades do Ministério da Justiça, justamente para impor qualquer tipo de suspeição ao trabalho do ministro Flávio Dino. O que eu acho particularmente uma injustiça no ponto de vista do trabalho dele, mas que fere aí toda uma questão de proteção de dados, de acesso, e que isso precisa ser, de fato, cuidado pelo governo. Eu até, para a gente terminar esse assunto e passar para a próxima matéria, eu levantaria uma provocação e principalmente uma reflexão no sentido de as instituições particulares ou instituições que você trouxe, a instituição religiosa e a influência que ela tem no governo de um país, e a gente traz isso para cá, e qual instituição que está tentando ter influência no governo brasileiro? Né? Essas organizações que tentam se infiltrar, porque entrou em questão também esse debate da infiltração dessas organizações no governo brasileiro, e a gente tem que parar para refletir e realmente ver até onde. Mas, bora lá para a gente dar continuidade a essa manhã de notícias, 11 horas 17 minutos. Desenrola Brasil, a gente vai falar sobre a matéria agora para a gente tocar um pouco nesse assunto também. Desenrola Brasil inclui dívidas de até 20 mil e promove mutirão para incentivar renegociações até o fim do ano. A partir desta segunda-feira, 20 de novembro, o programa Desenrola Brasil passa a oferecer condições de parcelamento para as dívidas com valor atualizado de até 20 mil reais. Na quarta-feira, dia 22, por meio do Ministério da Fazenda, o governo federal promove o Dia D, Mutirão Desenrola, uma ação com um conjunto de organizações da sociedade civil, bancos e outros credores para fomentar as renegociações de débitos e ampliar o alcance do programa, dedicado a reduzir o número de endividados e a dar oportunidades para os brasileiros com CPF negativado limparem os seus nomes. Para difundir o Desenrola e conquistar maior adesão dos participantes, os bancos vão aumentar os horários de atendimento de parte das suas agências no dia 22, de acordo com as próprias políticas internas, para que os usuários das instituições financeiras fiquem a par dos benefícios concedidos pelo governo federal e para que haja mais disponibilidade de tempo para esses atendimentos. Dívidas de até 20 mil reais. Na etapa atual do programa Desenrola Brasil, podem ser renegociadas as dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022 e cujo valor atualizado seja inferior a 20 mil reais. Também serão incluídas dívidas bancárias, como cartão de crédito, as contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista. Descontos médios de 83%. O Desenrola oferece condições únicas de renegociação. Os descontos médios das dívidas são de 83%, mas podem atingir até 99%. O programa ainda permite a renegociação de dívidas sem entrada imediata, assim como a utilização da primeira parcela do 13º para solucionar pendências e começar a pagar os débitos a partir de 2 meses, ou seja, só em 2024. Negociações por meio digital. As negociações são feitas totalmente por meio digital, com uma navegação intuitiva e rápida, garantindo agilidade, comodidade, segurança e conveniência para a regularização dos débitos. Basta acessar a plataforma do Desenrola Brasil por meio de contas prata ou ouro no portal do GovBR.
Desenrola Brasil. 20 mil reais de dívida podem ser realmente abatidas, uns descontos que não são pequenos. Reginaldo. Eu acredito que talvez seja um dos programas ou uma das iniciativas políticas para a solução do endividamento da população em geral, um dos maiores, eu acho que da história desse país, não é? Sim. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu entendo, dentro da minha reflexão de sociedade, que aqueles que têm muito dinheiro têm acesso a essas facilidades, né, de resolver seus problemas financeiros muito mais fácil do que o pobre, não é? Então, quer dizer, quem é que vai se preocupar com a dívida de R$1.000? Uma pessoa que ganha um salário mínimo, uma vida de R$1.000, é o salário dela inteiro. Então, ela precisa... Até então, poucas vezes nós vimos uma iniciativa de um governo que desse ou abrisse uma oportunidade tão extensa para aqueles que ganham pouco, que têm uma dívida de R$20 mil, tivesse essa oportunidade de regularizar sua vida financeira, o que é extremamente importante, não é? Você que tem uma dívida, uma pessoa que arrasta uma dívida por muito tempo, que tem restrições de crédito, que não consegue, aquilo atrapalha inclusive a vida emocional, a vida profissional, a vida familiar, não é? Autoestima, autonomia, né? tudo, não é? Então, quer dizer, é uma iniciativa que devolve a dignidade à pessoa. Então, acredito que aqueles que tiverem... Porque, por incrível que pareça, ainda terão aqueles que não terão condições, nem com todas as facilidades, de conseguir resolver seu problema financeiro. Só que o acesso dado agora, ele ampliou de forma exponencial. Isso a gente não pode negar, não é? Que esse programa do Desenrola Brasil traz para as pessoas um sopro de esperança de ter uma tranquilidade financeira. E aí que as pessoas precisam aproveitar, precisam se informar, porque eu acho que talvez o maior entrave hoje é realmente essa informação chegar com a clareza que ela merece às pessoas que precisam, não é? As pessoas que precisam. Então, acredito que deve ser um compromisso da sociedade em geral levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis para que elas busquem verificar se elas se encaixam dentro dessas normas do programa Desenrola e consigam resolver sua vida financeira. Não é? Perfeito, Acho muito que é um bem. programa muito, muito importante para que as pessoas voltem a ter essa autonomia, autoestima, recuperem, né, a autoestima financeira e principalmente possam participar da vida econômica do país. É também uma forma de fazer com que esse cidadão que estava negativado, que não participava do processo da economia, que ele volte a participar. Mas aí tem coisas que são fundamentais nesse processo, e a primeira Sim. delas é a gente pensar em mais empregos. Exato. Como que eu pago as contas, Exato. como que eu honro com o meu compromisso de passar por esse programa sem ter a condição mínima de pagar por isso, né, que é a questão do emprego. Exato. E aí lembrar que eu acho que o programa vem em boa hora, porque ele também vem para sanar para quem pode, né, quem se enquadra nas condições e que está, né, nesse momento empregado e que possa fazer isso, principalmente sanar todo o impacto que a pandemia teve. Sim. Porque foi algo que muitas pessoas perderam o emprego, os postos de trabalho por conta da pandemia. Então é também uma medida reparadora para que a população volte a participar da vida econômica do país. Mas ela precisa ser agregada a outras ações, principalmente a questão do emprego. E lembrar também que esse programa se assemelha muito à proposta do Ciro Gomes, né? Lembram disso? Sim. Ele falava que ia tirar os negativados Sim. do Serasa, do SPC. Quem vai perder um pouquinho com isso aí é o Serasa e o SPC, né? Mas eu acho que, como boas ideias, podem ser absorvidas. Acho que o governo foi inteligente de absorver e de propor algo que está sendo exponencialmente, né? Primeiro foram as dívidas de 5 mil, agora as dívidas de 20 mil, com prazo, né, maior, com maior taxa de desconto, com maior faixa de anos, né, em que a pessoa adquiriu a dívida. Então, acho que são medidas sociais que vão tentar fazer aí a população participar desse processo econômico do nosso país.
mas precisam ser agregadas às outras ações, e acho que tem muitas coisas que têm acontecido já que estão nessa direção, que a gente precisa de calma e constância para poder ver essas coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo que a gente precisa de calma e constância, a gente precisa de urgência. É urgente a questão do emprego no país, a falta de postos de trabalho, de condições para que essas pessoas possam sair do processo de negativação, de baixa estima, né, de estar dependendo sempre de alguém para poder fazer a aquisição de tal determinado bem, de determinado serviço. Então, acho que, principalmente as instituições bancárias, pararem também de ser tão lesivas, né, com taxas absurdas. Isso precisa ser de alguma forma, eu ainda não sei qual, mas isso precisa ser de alguma forma repensado pelas empresas bancárias. É claro que elas vão visar o lucro a partir desses altos índices de tarifas, enfim. Mas eu acho que o governo pode, de alguma forma, buscar caminhos. E o Desenrola é uma prova disso. Porque todas as instituições bancárias estão aí entrando no programa. Eu acho, só para a gente contextualizar, eu acho que realmente o Reginaldo trouxe uma boníssima fala em trazer para a gente que realmente veio no bom momento, as pessoas que estão lá mais necessitadas ter essa possibilidade de realmente arcar com as suas despesas. A porcentagem, como você trouxe, é excelente, mas realmente a necessidade de dar trabalho para essas pessoas, eu acho que é o mais importante e é o que vale a pena a gente definir essa matéria com importância desse Desenrola Brasil. A possibilidade dessas pessoas estarem pagando as dívidas que vieram da pandemia, mas principalmente a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho. Reginaldo? Eu acho que o mais importante é a gente entender que uma ação ela deve impactar numa visão mais ampla, né, do próprio contexto. Então, quando você fala, eu vou criar um programa de desendividar, né, o cidadão, aí entra bem aquilo que você falou. Eu não posso pensar em desendividar se eu não dou emprego, se eu não dou renda, não é? E aí não é só a questão do emprego. Eu preciso pensar em emprego e renda, não é? Não adianta eu também criar subempregos. Eu criar emprego... Não é? Não dá. Quando você tira as pessoas da informalidade a partir, né, de programas como esse, né, criar espaços para que as pessoas possam realmente reaver essa independência financeira, né? E eu entendo também que dentro do programa do desendividamento da sociedade, das pessoas, é fazer elas entenderem que não dá para eu estar me endividando também uma vez atrás da outra, não é? Mesmo porque, né, uma dívida que chega a 400% ao ano, muitas das dívidas do Brasil, realmente aí fica mais complicado. Não é? Então também é ensinar as pessoas que elas precisam ter cuidado quando elas vão numa instituição, que elas assinam um contrato, quais são as condições daquele contrato, não é? As pessoas às vezes no desespero, a gente não pode dizer, eu preciso do dinheiro, e então infelizmente as pessoas estão se submetendo a qualquer coisa. E isso também não resolve o problema financeiro das pessoas. Né? Eu acho que o que a gente precisa, o brasileiro precisa, para a gente entender e contextualizar, educação financeira. Simples, né? Simples. Ou seja, a gente está falando aqui de algo que vai ser geracional. Se a gente começar a trabalhar agora na educação financeira dos nossos filhos, né? Se a gente começar a aprender também no processo político a como a gente estrutura essas bases, com certeza daqui a 20 anos a gente vai sentir que vai ser uma nação menos endividada e com mais oportunidade de trabalho. Então essa talvez seja a fração mais difícil. A gente fala aqui porque a gente é opinioso, né? Sim, mas assim, eu acho que é uma das frações mais difíceis da gente fechar a conta, né? Como que a gente cria oportunidade num país que tem dimensões continentais, que tem infinitas possibilidades de você ter estabelecido um emprego. Nosso país, se começasse a investir mais em turismo, né, no receptivo, investir cada vez mais em cultura, investir nas oportunidades, na criatividade como um eixo econômico, né, apostar aí, a gente vê um trabalho maravilhoso. Estava vendo esse final de semana a Taça das Favelas. Fantástico. E aí comentava-se o quanto se move em recursos financeiros dentro das favelas. Os serviços, os trabalhos que ali existem, o quanto movimentam, o quanto gira dinheiro. E
e muitas vezes ali está no campo da informalidade ainda. Que se pense algo, que as pessoas possam formalizar os seus trabalhos e que esse recurso reverta no próprio território, né? Que a gente consiga participar do processo econômico do país também dia a dia. O meu trabalho contribui para o desenvolvimento do país. A gente precisa entender que é isso. É isso, tem que ser isso, né, Juliana? É isso. O futuro começa agora, né? Começa agora. Pra gente terminar essa matéria. E a gente fala isso há 20 anos. 30, 40. Mas eu acho que o mais interessante é realmente não perder as esperanças e continuar disseminando esse tipo de informação, né, Reginaldo? Sempre. Dando continuidade às matérias aqui do Virtual News nesse dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, a gente traz uma matéria da organização em celebração do Zumbi dos Palmares do Dia da Consciência Negra. Vamos à matéria. Fundação Palmares organiza celebrações em área de quilombo de Zumbi. Cenário do quilombo que mais simbolizou a resistência à escravidão no Brasil, a Serra da Estrela, em Alagoas, voltará a celebrar o Dia da Consciência Negra. Nesta segunda-feira, dia 20, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, em União dos Palmares, Alagoas, abrirá uma série de solenidades pelos 323 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares e pela valorização da cultura negra. Promovido pela Fundação Cultural Palmares, o evento começa às 10 horas, com discursos de representantes da sociedade civil. Ao longo de 3 horas e meia de evento, haverá apresentações musicais intercaladas com discursos de autoridades. Estão previstas as falas do prefeito da União dos Palmares, Aresque Freitas Júnior, e do presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Santos Rodrigues. Além do aniversário do assassinato de Zumbi dos Palmares, o evento celebra os 20 anos do lançamento da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, lançada na Serra da Barriga pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. A política é considerada um marco da liberdade pelas comunidades negras e foi lançada 8 anos antes do Dia da Consciência Negra, instituída na Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. Dia da Consciência Negra, celebrações acontecendo em todo o Brasil, principalmente no estado de São Paulo. A gente teve algumas organizações, alguns eventos acontecendo aqui na nossa cidade. Sobre essa data, Reginaldo. Eu acredito que a data que nós comemoramos hoje, ela sempre deve trazer a reflexão para a sociedade como um todo. Quando a gente pensa que a gente está evoluindo um pouco, a gente se depara com notícias escabrosas, não é? Eu entendo que qualquer pessoa minimamente civilizada, ela deveria reagir com asco a qualquer notícia em que um outro ser humano é tratado com indiferença por conta da condição da sua pele, seja ela, né? E a gente vê que isso ainda as pessoas fazem de forma natural. E aí a gente se pergunta quanto tempo ainda essa sociedade precisa para evoluir no aspecto de entender que a humanidade está naquilo que ela consegue produzir, está na sua criatividade, está na sua proatividade, está na sua condição de oferecer àquela coletividade condições de crescer enquanto sociedade, né? E a gente tem visto aí o quanto o brasileiro, e aí é outra coisa que a minha reflexão muitas vezes dá uma bugada na cabeça, né? É saber que nós somos uma nação de pretos, pardos, mulatos, né? A grande maioria, não é? E aí você vê que uma minoria branca ariana acha que deve ainda impor a cor da sua pele sobre o outro, não é? E aí isso faz com que mostre para a sociedade brasileira que essa reflexão ainda está longe de chegar no fim, não é? E aí a importância, não é? Eu fico triste que isso se tornou inclusive um modus operandi da própria organização social brasileira, as datas acabarem
cooptando não é o momento mais forte de reflexão dessas questões, questão do índio, questão do negro, questão da mulher, não é? E aí não é só isso. E aí os outros momentos, né, da vida social, elas acabam esquecendo que isso é uma luta diária, não é? E constante. Né? E constante. Então, talvez, é claro, a data é importante existir porque eu preciso de um marco, não é? De um pontapé que faça a gente, essa questão, essa reflexão girar, não é? Se não houver essa data, aí a questão realmente acaba sendo esquecida. Então, a importância das datas é essa, não é? Não é que ela é o único momento de se refletir. Ela é aquele motor que não faz a sociedade esquecer que aquele assunto precisa ser discutido constantemente, diariamente, para a evolução da própria da sociedade e para o respeito humano, não é? Para o respeito do outro, não é? Isso é importante, isso a gente tem que incorporar, isso a gente precisa absorver, não é? E fazer parte da minha existência. Nós somos aquilo que somos, e sendo aquilo que somos, nós construímos uma sociedade forte, uma sociedade desenvolvida, uma sociedade melhor para todos e todas. Enquanto essa consciência ela não for absorvida pelas pessoas, a gente vai continuar brigando com o que é inimaginável, não é? Inimaginável. Né? Porque eu às vezes me deparo com coisas, não é, que eu digo, não é possível que aquilo aconteça, que a pessoa pense, não é, que aquilo é normal, não é? Que aquilo é normal, que aquele tratamento dado é normal. Ju? São tantos os contextos Não é? que a gente fica até assim pensando, por onde eu vou abordar, por onde eu começo, né? Porque de fato é um dia de celebração, até na matéria é comentado, né? Um dia de celebração pelo assassinato de Zumbi. Eu prefiro dizer que é pela vida que Zumbi nos deu na sua luta, né? A partir do seu exemplo, da sua luta, ele, Dandara e todos aqueles que ancestrais meus, seus, que se dedicaram seja na luta, seja muitas vezes até na aceitação das condições que existiam naquele momento, para que a população negra se permanecesse. Lembrar que vieram reis, rainhas, grandes autoridades que eram de África e que chegaram aqui e foram escravizados. E aí pensar num país que manteve uma população escravizada por mais de 300 anos, isso precisa, se de fato em 300 anos enxergou-se a população negra neste lugar, depois da abolição da escravatura, o dia seguinte, essa população foi colocada onde? Quais foram as condições que foram dadas à população negra para que ela continuasse, né, para que ela tivesse autonomia? Na verdade, toda a população, grande parte dos trabalhadores, dos escravizados, se tornaram trabalhadores das próprias fazendas, foram para as favelas, porque foram para as margens das cidades construir as favelas, porque não tinham onde morar, não tinham onde trabalhar. E isso foi formando a sociedade brasileira hoje. Acho que a primeira questão que o Dia da Consciência nos traz hoje é da gente refletir, comemorar sim todas as conquistas que o povo negro teve. Tanto os homens quanto as mulheres, todas as leis que nos protegem, o Programa Nacional de Enfrentamento ao Racismo, à injúria racial, que hoje é crime no país. Tanto o racismo como a injúria racial são crimes no nosso Brasil. Então a gente precisa olhar a legislação com respeito, que deve, e entender que essa é um tipo de situação que não pode mais existir, mas que para além disso, que a gente comemore as nossas conquistas, né, André? A gente precisa refletir sobre essa sociedade que não permite que o negro acesse os espaços de poder. A gente tem aí uma dificuldade enorme ainda de ver os nossos negros e negras nas faculdades, alçando cargos de grande, né, de grande decisão, justamente porque sempre foram colocados às margens da sociedade. Então, acho que a cada vez mais a população negra tem se unido, se mobilizado para ter e garantir esse espaço. A luta continua e sempre vai continuar, porque o Brasil tem uma dívida histórica com a população negra, assim como também tem com a população indígena, com os povos originários do país. E eu acho que só a gente debatendo muito, falando muito, e principalmente incluindo a população no seu geral,
dos debates com relação à política da comunidade negra, é que a gente vai avançar nesse processo de consciência. O país precisa entender e aceitar que é um país racista. E a partir daí, o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos e fazer com que a sociedade nos olhe de uma forma na igualdade de oportunidades, de trabalho, de consciência. Enfim, é um dia que pra gente mexe muito. Eu falei muito porque é um tema que todos os dias a gente sente na pele, principalmente quando você está na base da pirâmide, né? Principalmente quando a gente olha a estrutura da nossa sociedade e a gente se reconhece ainda nessa base, sem alçar os espaços acima, né? Então a gente precisa muito refletir a importância da população negra na construção política, cidadã e econômica do Brasil. Eu acho que é bem isso que você trouxe, Juliana, suas falas são bem colocadas, Reginaldo. Eu acho que realmente é uma data que a gente precisa marcar essa situação, marcar essa reflexão, mas precisa se discutir todos os dias. Como a Juliana disse, Zumbi viveu, na verdade a gente comemora a morte de Zumbi, mas por uma conquista, porque foi a partir dali, muito antes, quase 200 anos antes da Lei Áurea ser assinada, Zumbi já lutava junto com Dandara, junto com outros negros, pela libertação desses escravos. Então a gente tem todo um histórico, e são históricos que não são lindas histórias, né? São histórias, eu sou um exemplo disso, de saber que a história do negro no Brasil, ela não faz parte de uma educação, hoje em dia até que sim, mas quando eu estudava ela não fazia parte de uma educação formal. Eu vim descobrir sobre a história do negro já adolescente, já adulto, eu vim me envolver com as reflexões negras ainda mais tarde, então eu acho que ainda há tempo, ainda é momento. Eu vou puxar um pouco o tapete da nossa sociedade, principalmente da nossa comunidade, porque a gente percebe que existiram durante essa semana, alguns eventos acontecendo, são eventos esporádicos e são eventos que foram montados ou criados por grupo de amigos, por instituições pessoais, instituições particulares, enquanto o poder público, até teve um evento que o poder público publicou aí semana passada, que veio muito em cima, um evento de homenagem a Zumbi dos Palmares, e algumas pessoas receberam o troféu. Não tenho nada contra, mas existe todo um parâmetro, existe toda uma lei que define o porquê aquela pessoa está recebendo o troféu Zumbi dos Palmares, mas eu não estou aqui para causar, realmente eu estou aqui para debater, e eu acho que essa é uma data que merece reflexão, é uma data que a gente tem que exaltar todos os dias, é uma data, como a Juliana trouxe, uma coisa que eu bato o tempo inteiro, Reginaldo, que a gente precisa ter mais pessoas negras nas esferas de poder, principalmente nos poderes políticos. Nos econômicos, a gente ainda não está discutindo essas relações econômicas do país, mas a gente tem um poderio muito grande, porque o levante econômico desse país, e principalmente de várias outras nações aconteceram por conta do negro. Então, fica aí essa reflexão, fica aí esse feliz Dia da Independência para todas as pessoas, porque a gente também entende que o colorismo é uma forma de empatia, uma forma de abertura e principalmente uma forma de cidadania. É isso. A gente precisa cada vez mais entender essa nossa participação no processo do Estado brasileiro, na construção das relações entre brancos e negros, que a gente coloque toda essa discussão a serviço da sociedade. Eu não posso só dialogar com quem é igual a mim. Eu preciso ir para além, se a gente está falando aqui em fazer essa reflexão mais forte sobre o que estrutura o racismo no país, porque é isso, gente, o racismo é estrutural no Brasil, não é algo que é particularizado de uma pessoa X para a pessoa Y, ele está na estrutura. Quando eu não dou condições mínimas para essa população negra viver nas mesmas condições, é claro que eu estou fazendo uma separação. É claro que eu estou colocando à margem da discussão política, da discussão econômica, da vivência do país. Então é essa questão que a gente precisa fazer. E aí quando eu penso muito, eu olho muito para mim nesse contexto, porque sou uma mulher negra. E dentro desse contexto, nós, mulheres negras, estamos na base da pirâmide social. São as que têm menos condições de trabalho, são as que têm um atendimento médico precarizado. Quantos e quantos casos aqui a gente já ouviu de mulheres negras que vão para o parto e não tomam a anestesia adequada,
não tem um Sim. atendimento médico adequado, Sim. porque entende-se que o negro suporta a dor. A dor. Que isso? Né? Então a gente precisa eliminar todas essas questões para avançar e entender que, muito embora nós estejamos na base da base, são as mulheres negras que produzem aí, no campo da informalidade, diversas oportunidades de trabalho, que trabalham no artesanato, que trabalham na gastronomia, que trabalham nas suas comunidades, agitando e discutindo socialmente melhorias para os seus bairros. Então essa talvez seja a maior questão. Como que nós mulheres, participamos desse processo da cidade, do Estado, com igualdade de direitos, com espaços. São as mulheres que são mais vitimadas pela violência seja principalmente psicológica, Sim. Física, psicológica, enfim, sejam todos os casos de violência, a mulher negra está sempre nos maiores índices. Os homens negros, os negros são os mais assassinados pela polícia. A gente precisa refletir. Caracterizou-se no Brasil um estereótipo para quem é que faz, quem está no lugar da marginalidade. Isso não pode. A gente precisa avançar. Eu acho que já deu, né, Reginaldo? Eu acho que esse tipo de pensamento, a gente precisa realmente entender que essas reflexões vêm para principalmente acabar com esse tipo de pensamento na sociedade. Mesmo. Ela precisa dar uma chacoalhada na sociedade e fazer entender que a mudança ela é necessária e ela começa de cada um de nós. De cada um de nós, e que a gente possa realmente ter nesse contexto o apoio dos nossos governantes para realmente disseminar esse tipo de reflexão na sociedade. Virtual News desse dia 20 de novembro vai ficando por aqui, 11 horas e 46 minutos. A gente se estendeu pra caramba, né, Juliana? Incrível! Obrigado, Reginaldo, por nos presentear com a sua fala, com a sua reflexão sobre o assunto. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, com o pessoal, esse programa especialíssimo, né, do dia 20 de novembro de 2023. Gratidão mesmo por estar aqui com vocês. Juliana, parceira, amiga, muito obrigado. Uma felicidade imensa estar nessa segunda-feira aqui participando do Virtual News, esse programa que eu tenho um carinho imenso a todo o trabalho que o Márcio Chaves faz na comunicação aqui na nossa cidade, junto com a filha dele, a Maria Clara, e com esse querido, porque o Reginaldo é um querido nosso, né? E o André, não preciso nem dizer da nossa amizade, da nossa parceria, do respeito que tem. Então é uma alegria a gente poder, nesse dia 20, estar aqui colaborando com o trabalho que o Márcio faz na comunicação e na entrega das principais manchetes, matérias, notícias para você que está em casa nos assistindo. Uma felicidade dividir esse espaço com você, meu irmão. E sigamos. Felicidades a vocês. Reflitam, pensem e colaborem com a construção de uma sociedade mais justa que inclua todos. Sejamos brancos e negros. Obrigado, Márcio, por essa oportunidade. Márcio Chaves, obrigado, Maria Clara, nos bastidores. E se você quiser acompanhar esse programa de hoje, daqui a pouco nas nossas redes sociais, no Facebook ou através do site rv1.com.br. Nós ficamos por aqui. Até amanhã. Obrigado, Regis. Obrigado você que acompanhou mais uma Manhã de Notícias. Tchau. Até já, gente.